Passamos de novo ao debate agora em torno do tema potenciar o talento da diáspora. A diáspora portuguesa representa uma oportunidade única para o país. O aumento dos portugueses com capacidade inovadora e empreendedora que trabalham fora de Portugal mostra que existe talento nacional espalhado por todas as geografias. Talento que pode ser fonte de inspiração e contribuir ativamente para o desenvolvimento de Portugal. Por isso, a prioridade terá de passar por maximizar o efeito multiplicador das redes, formais e informais, de talentos, definindo estratégias para mobilizar todos os portugueses da diáspora e criando valor para o país. As TIC são um exemplo no talento e podem assumir-se como catalisador para outras áreas. Peço agora a vossa atenção para o moderador desta sessão. Bom dia, bem-vindos a todos a este painel que vamos agora começar sobre potenciar a diáspora. Queria desde logo começar por apresentar as pessoas que nós temos aqui connosco para partilhar as suas perspectivas e a sua experiência e, portanto, começando pela minha esquerda, portanto, Adelino Santos, que é Vice President and Head of European Sales, Customer Operations and Customer Service da Colt Technology Services. José Duarte, portanto, Board Member não executivo de 13 empresas e consultor de Private Equity, que depois de uma carreira na SAP, onde, entre outras coisas, portanto, ajudou a desenvolver também competências da própria SAP para Portugal. Está agora, portanto, numa posição diferente, mas tem esta perspectiva também internacional. À minha direita, a Susana Frazão Pinheiro, que é uma pessoa que tem um background fortíssimo na componente académica e de investigação, mas que é agora fundadora de uma empresa de Local Insight, que trabalha na área da saúde pública e a sua ligação com a tecnologia e a procura de implementação de soluções nessa área no terreno, numa perspectiva global. E, finalmente, o Paulo Rodrigues da Silva, que é diretor-geral da Blinkio, que depois de um percurso que, a certo momento, fazia parte da empresa da Telecel, que depois se torna Vodafone, em Portugal, e depois que prosseguiu também, portanto, dentro do grupo Vodafone, na Alemanha e no Reino Unido, e, portanto, teve também uma perspectiva internacional desse grupo, dessa empresa. O tema que portanto, nos pediram para vir aqui partilhar algumas das nossas ideias convosco de como potenciar a diáspora, arranca primeiro numa perspectiva de tentarmos perceber, portanto, se a diáspora é uma entidade, um conjunto de pessoas que parte de um país e que está noutro local, ou que tem uma ligação a uma entidade e que depois está afastada dela, mas quer manter essa relação de desenvolvimento. A nossa primeira questão, antes de perceber como é que podemos potenciar esta diáspora, é perceber que diáspora é que temos. E, portanto, nesse sentido, a minha primeira questão, que eu vou, portanto, abrir desde já e vou pedir à Susana que partilhe connosco a sua perspectiva, existe uma diáspora portuguesa enquanto corpo ativo ou é algo desgarrado? Que perspectivas com o que é que nós podemos contar? Em primeiro lugar, bom dia, João, muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite para estar aqui a partilhar algumas destas experiências e ideias. Existe, eu acho que é um aspecto que é a dimensão, embora a nossa população não seja muito grande. Eu tive a ver alguns números, temos 400 mil portugueses no Canadá, só vou citar 3 exemplos, 1,3 milhões de portugueses nos Estados Unidos e no Reino Unido há cerca de 30 mil portugueses. Vou enfocar no último porque é onde tenho a minha maior experiência no Reino Unido. Embora sejam só 30 mil portugueses no Reino Unido, é uma das populações imigrantes mais móveis, é a portuguesa no Reino Unido. E, além disso, a BBC publicou há cerca de 2 anos um estudo muito curioso
em que diz que a comunidade portuguesa, devido à língua, abriu as portas à imigração brasileira para o Reino Unido. Eu acho que isto é muito curioso. Em termos de, portanto, há um aspecto de dimensão e há um outro aspecto que é a qualidade e a dinâmica desta diáspora. Eu tive muitos anos em Oxford e em Oxford, só para dar um exemplo já muito concreto, em Oxford tínhamos uma Portuguese Society que se encontrava, tinha um core de cerca de 20 pessoas, mais ou menos mantido ao longo dos anos, com uma grande vontade de não só aprender, mas dar um retorno também ao nosso país. Portanto, eu acho que em termos de dimensão esta diáspora existe. Tenho exemplos de outros países em que também havia esta diáspora e em termos de will, de trazer algo para o país, penso que esta vontade também está lá. Okay. Obrigada, João. Obrigado. E então que eu pedia então, agora ao Adelino se nos podia partilhar connosco a diáspora existe para dar de volta ao país ou à entidade que a lançou e se isso for verdade, a portuguesa tem esse sentido de missão. Que perspectivas é que tens sobre isso? Eu acho que existem vários tipos de diásporas. Existe a diáspora portuguesa dos anos 60, 70, no norte da Europa, que foi a diáspora da mala de cartão e vamos para lá trabalhar no turno da noite na fábrica. E existe a diáspora mais recente, que são pessoas mais qualificadas, ou uma mistura, pelo menos. Eu acho que não existe bem uma missão de ajudar Portugal. Existe a possibilidade de vir a ajudar Portugal. Mas eu acho que cada um de nós é um pouco egoísta e existe, digamos, a missão da sua própria carreira, da sua própria família, da sua própria perspectiva de vida, que pode ser adicionada a uma perspectiva mais altruísta e mais de grupo de vir a ajudar Portugal de alguma forma. Não acho que exista neste momento um sentido de missão uniforme, pelo menos a diáspora que eu conheço, na Alemanha. Portanto, eu estou na Alemanha há 4 anos, já tinha estado antes a viver 6 anos lá, portanto, não deteto uma vontade altruísta de trabalhar em grupo em temas que possam ajudar Portugal no futuro próximo. Mas existem diásporas de outros lados que entendam esse sentido de missão? Sim, há exemplos que vocês queiram partilhar de algumas que funcionam assim? O exemplo mais comum da diáspora são os hebreus. A diáspora judia é fortíssima, estando na Alemanha e gostando de temas que têm a ver com história contemporânea. Eu, por acaso, antes desta sessão, fiz umas leituras e umas perguntas e é interessante perceber o paralelismo entre a diáspora judia que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, por que razão os judeus que podiam saíram da Alemanha quando sentiram pressão. No fundo, é uma pressão cultural e uma pressão ideológica, mas agora em Portugal existe, se calhar, uma pressão económica. Portanto, por que razão ficam em Portugal os portugueses que podem e por que razão saem de Portugal os portugueses que podem? E existem paralelismos muito interessantes nas razões pelas quais... Os dois tipos de razões são válidas, pelas quais as pessoas saem quando podem e as razões pelas quais as pessoas ficam, apesar de poderem sair. E nas duas perspectivas de vida há valor nas duas. E aí devem acabar os paralelismos, porque depois o que aconteceu com a comunidade judia na Alemanha, aí devem parar os paralelismos. Okay. Bom, só aqui para alargar, porque depois a certa altura eu gostava que este painel funcionasse como uma conversa com a partilha das ideias e depois a certa altura gostava, inclusivamente, depois de contar com as vossas questões que gostassem de colocar. Neste sentido destes exemplos das diásporas, que mecanismos levam a que elas surjam? As pessoas são empurradas para fora ou há alguém que potencia, ou seja, dado o contexto, as pessoas saem e depois acabam por estar lá fora e, portanto, tentamos aproveitá-las ou nestes casos, em alguns destes exemplos, foi por iniciativa que se criou essa comunidade para que pudesse ser uma rede lá fora. Paulo. Eu gostava de pegar um bocadinho no comentário de que há várias diásporas. Eu acho que não só existem esses dois tipos que provavelmente aconteceram em momentos diferentes do tempo, acho que também a situação é bastante diferente consoante o país. Por exemplo, eu vivi 2 anos na Turquia, em Istambul, onde a diáspora em Istambul acho que eram 16 pessoas, a portuguesa. E, portanto,
a razão por que nós nos encontrávamos e conhecíamos-nos todos era muito mais por razões pessoais de resolver os problemas da família, da escola, da educação, do que outra coisa qualquer de pensar em como dar ao país ou como ajudar alguma coisa nesse sentido. No entanto, muitas vezes acontecia haverem empresas portuguesas ou pessoas da rede, da nossa rede pessoal, que entravam em contacto connosco, porque era difícil, porque era um país difícil. É totalmente diferente de quando estamos a falar de França, onde existem 1 milhão de portugueses, ou dos Estados Unidos, onde existem 3 milhões. Estamos a falar de coisas totalmente distintas. Na prática, a única coisa que acontecia nesse lado, que tinha muito a ver com empresas portuguesas que queriam exportar para a Turquia, ou se queriam instalar, ou queriam ter acesso a algumas entidades, era puramente um esforço individual. Não havia nenhum mecanismo lá criado de estimular isso. E eu prometo que vai ser... vou tentar evitar entrar no lado de questionar o que é o papel do Estado ou não questionar o papel do Estado. Mas uma coisa que me parece bastante surpreendente, e eu já disse isso hoje no pequeno almoço, o cônsul honorário português em Istambul era grego. E, portanto, nem sequer havia um fórum onde os poucos portugueses que existiam se pudessem encontrar, ou que simplesmente tornar público, estão aqui, existem, são estas pessoas que até estão disponíveis para entrar em contacto sobre esse aspecto. E, portanto, não estamos a falar de coisas sofisticadas, não estamos a falar de institutos para promover isto ou aquilo. Estamos a falar do beabá, da coisa mais simples. Já agora, eu sei também de pessoas que encontro de viagens e que têm investimentos também na Turquia. O cônsul honorário em Izmir é inglês. E, portanto, não estamos a falar de um caso isolado. Estamos a falar de uma questão que parece não estar resolvida, ou esperemos que esteja em curso a sua resolução. João, posso... Força. Estou muito de acordo com aquilo que o Paulo disse, que há uma diáspora que se organiza, digamos que socialmente. Enfim, temos todos a mesma experiência. Em França temos um grupo de amigos que nos juntamos e o tema é vamos comer juntos e temos um apoio familiar. Aquilo que não existe é uma diáspora económica que se encontre com vista a poder ajudar os portugueses que estão aqui e fazer como que uma rede. E eu penso que para que isso aconteça é necessário que as pessoas tenham um tema ou um conjunto de temas em torno dos quais se possam organizar. Porque portugueses somos todos, os que vivem cá e os que vivem lá fora, somos todos portugueses. Mas, naturalmente, todos temos as nossas vidas, todos temos aquilo com que nos ocupamos um monte de horas por dia, à vontade. Na realidade, até há já iniciativas, podemos falar mais à frente, em curso, mas da vontade aos atos é preciso haver uma visão, é preciso haver um projeto, é preciso haver algo que nos reúna e faça com que esta capacidade passe do social para o económico, ou provavelmente seja social-económico, porque a componente social é algo em que os portugueses são fortes e devemos alavancar, não devemos perder essa característica, mas podemos naturalmente associar uma componente mais económica, uma componente em que nós podemos ser agentes de Portugal lá fora, ajudar o nosso país, mas para isso é necessário dizermos e definirmos em quê, para quê, como. Caso contrário, vamos manter-nos nos almoços e jantares, que são bestiais e que fazem falta porque há muita saudade de quem vive lá fora, mas não vai ajudar o país. Não ajuda o país tal como está hoje. Portanto, a diáspora social existe, a diáspora económica... Nem tanto. Mas, de qualquer das formas, tu participaste, foste diretamente responsável por um projeto em que na SAP vendeste o potencial de Portugal. Podes partilhar connosco, no contexto do que é a diáspora e da nossa discussão aqui, como é que isso acontece? É um pouco aquilo que o Paulo mencionava. Eu, enquanto Presidente Mundial da área de serviços da SAP, tinha uma decisão de negócio a tomar, que era, enfim, o modelo de negócio estava a evoluir e queríamos criar um
um conjunto de centros de nearshore. Coloquei Portugal no conjunto de países concorrentes para o investimento, na sombra, movimentando as coisas adequadas para que Portugal saísse bem, sem nunca fazer algo que fosse minimamente criticável relativamente à performance de Portugal, e Portugal saiu muito bem classificado. Portanto, há competências para que Portugal seja eleito como polo de investimento direto estrangeiro. No meu caso, aquilo que eu tive que fazer foi, pura e simplesmente, garantir que Portugal era considerado e garantir que estávamos ao mesmo nível que Espanha, que a Irlanda, que a Roménia, a Polónia, por aí fora. E não foi difícil Portugal sair tremendamente bem qualificado. Filo como português, mas filo principalmente como gestor, porque sabia que Portugal tinha competências para. Mas eu tinha o conhecimento concreto, porque tinha sido fundador da SAP em Portugal, tinha sido gestor da SAP em Portugal durante muitos anos, daquilo que era a matéria-prima que cá havia. Em geral, isto não existe. Os gestores estrangeiros não conhecem estas competências, não as reconhecem no nosso país. Portanto, não é fácil. Ainda hoje de manhã tive uma conversa telefónica com a diretora responsável do Centro cá em Portugal. Tem cerca de 100 consultores, com uma utilização, para quem está na área de serviços, de mais de 90%. Tipicamente, se andarmos nos 80%, o negócio está ótimo. E está de vento em popa. Quanto mais consultores tiverem, mais consultores vendem. Portanto, é uma prova cabal de que Portugal pode, Portugal tem capacidade, tem que haver quem ajude. Mas foi um ato isolado da minha parte. E conheço outros interlocutores que tiveram outros movimentos da mesma forma, com pouco apoio e com pouco interesse. Acho que deveríamos fazer, em vez de haver um push, deve haver pull de Portugal para trazer mais destas iniciativas para Portugal, mas definindo onde é que Portugal quer ser um campeão. Porque, caso contrário, podemos ter hoje um centro de nearshore, como a SAP definiu em Portugal, amanhã um centro de desenho de roupa de high fashion, e outro dia um centro de outra coisa qualquer, e acabamos por não ter massa crítica para ser bons, para ser os melhores no que quer que seja. Isso não pode ser num país da nossa escala, nós temos que ter foco para que desde o foco saia a qualidade e saia a competitividade. Adelino, pegando nesta ideia de escolher alguns pontos concretos a desenvolver, como é que se faz essa triagem? Há de ser um mercado a fazê-lo e, portanto, há uns como sobreviver ou não? Há de ser... Eu acho que no passado houve várias tentativas, se calhar cada vez que mudava um governo havia uma nova maré de definir as vantagens competitivas de Portugal. Às vezes era o mar, outras vezes era o turismo, outras vezes... Eu acho que o turismo é mais ou menos constante. Era o calçado, era a indústria têxtil, era o cluster automóvel. Eu acho que esta inconstância causa um problema, porque uma coisa é uma constância de 4 anos, mas se a pessoa vir a história de um país ou a história contemporânea, 4 anos não é nada. Portanto, nós não podemos apostar no cluster automóvel durante 4 anos e, passado 4 anos, dizemos, bom, isto agora isto está mais ou menos a correr, ou que corre, e agora vamos apostar no calçado ou no turismo de topo de gama. Portanto, acho que tem que haver uma definição. Eu acho que o que é que a diáspora pode ajudar? Pode ajudar com uma visão de fora. Porque, quer dizer, bons analistas e bons managers para decidir quais são as 5 vantagens competitivas ou quais são os 5 setores económicos de vantagem competitiva podem fazer as pessoas que vivem e trabalham em Portugal. Não é rocket science. Já chegámos a contratar aí uns professores de economia a peso de ouro, mas acho que nem sei muito bem o que é que aconteceu depois disso. Mas a diáspora o que pode contribuir é com uma experiência de fora. Por exemplo, eu sou muito sensível a questões que tinham a ver com a exportação, porque vivo num país onde a exportação é o beabá. Quer dizer, eu vou a uma reunião de pais da escola das minhas filhas e dos 20 pais que lá estão, 10 trabalham em empresas que são líderes mundiais numa porcaria qualquer. Num parafuso, 34, que tem 80% do mercado mundial e que exportam aquilo para todo lado. E é uma empresa pequeníssima. Portanto, quando a pessoa começa a ver isto no dia-a-dia e começa a conhecer este tipo de pessoas, pensa, mas porquê é que em Portugal não há uma empresa com 20 engenheiros altamente qualificados que exporta também este parafuso 34? Portanto, esta questão da exportação é uma coisa que frequentemente é esquecida, mas o que nos traz dinheiro não é vender-nos aos outros, o que nos traz dinheiro é vender para fora. Porque se a gente anda a vender dinheiro uns aos outros, está a criar riqueza e também está a contribuir para o PIB. Mas realmente, isto é como uma família. Quando vendemos entre irmãos e entre primos, a coisa não é. Quando vendemos para fora. E, portanto, temos que manter isto sempre na nossa cabeça. Portanto, o que a diáspora pode fazer é trazer perspectivas de outros países quando se definem as vantagens competitivas. Por exemplo, dizer que Portugal tem a vantagem competitiva do tempo e o sol. Está certo.
Então, mas porquê que a gente então está permanentemente a tentar imitar os países do norte da Europa em vez de usar somente essas vantagens competitivas? Pode a Flórida concorrer com Nova Iorque? Não, a Flórida tem uma vantagem competitiva, está a explorá-la, mas não pode ser o centro financeiro dos Estados Unidos. Portanto, isso é melhor deixar com Nova Iorque, porque já está ocupado esse lugar. Da mesma maneira, não podemos ter o grande cluster automóvel da Europa. Pois não, porquê? Porque isso está em Stuttgart e na Baviera, ponto final, não está em mal lado nenhum. Portanto, outros podem ter uns adereços e umas brincadeiras e tal, mas realmente o poder de invenção e de engenharia está definido. Portanto, vamos para outras coisas, não para aquelas que já estão. Se vamos por imitação, não vamos lá. A quantidade de conhecimento e de capital que existe no norte da Europa é fortíssima. Quer dizer, Portugal é periferia geográfica, é periferia de know-how, e com isso temos que viver. E temos que pensar, se a gente for tentar imitar os Estados Unidos ou tentar imitar o norte da Europa, levamos 30 anos de atraso. E não temos o capital que eles têm, e não temos o conhecimento que eles têm. E, portanto, o melhor é tentar, digamos, uma ultrapassagem pela direita em setores que podemos ser competitivos, não imitar. Pegando nessa ideia do ultrapassar pela direita e cruzando com uma das notícias desta semana em que o famoso FMI avisava para o risco da geração perdida, Paulo, é de facto, dado o contexto atual e as tuas observações na Grécia e na Turquia, o risco desta geração que tem agora, está formada, está habilitada e que vai emigrar, vai-se perder ou vai constituir-se como uma arma forte da criação de uma diáspora que depois então permite criar uma cultura de reativação e, portanto, ser aquilo que o Adelino referia como uma oportunidade para ultrapassar pela direita? Bom, em primeiro lugar, eu não acho que o facto de alguém ir para fora esteja perdido. Aliás, aquelas imagens na televisão, toda a gente a chorar porque não sei quantos enfermeiros iam para a Alemanha, parecem absolutamente surreais. Aliás, acho que numa economia global moderna, a oportunidade de ter uma experiência de trabalhar lá fora acho absolutamente essencial. Altera os horizontes, muda completamente o comportamento e a maneira como se encara o mundo atual. Aliás, eu acho que há uma coisa, eu estava aqui a pensar um pouco o que é uma característica dos portugueses, um bocadinho pegando no porque é que nós somos reconhecidos. Se calhar não somos reconhecidos por nada. E nós até podemos encarar isso como uma certa vantagem. Se há uma característica que nós temos, e eu acho que notei isso em vários ambientes, é a nossa adaptabilidade. Essa adaptabilidade tem um valor quando é misturada com rigor e disciplina, que é uma coisa que não vem naturalmente, mas que se consegue. Por exemplo, eu acho que nós funcionamos extremamente bem em ambientes multiculturais, em ambientes de grande diversidade de origens, de países, de perfis, talvez porque nós não temos nenhuma característica muito forte. Nós não somos como os alemães, toda a gente olha para o alemão e diz logo assim, processo. Ou para um italiano, esse é sneaky, vai... Não, nós não temos nenhuma característica absolutamente determinada e isso ajuda-nos muito porque não cria rejeição. E eu acho que isto é importante para nós procurarmos o tipo de coisas em que atuamos. Agora, vai ter um valor para o país essas pessoas que vão para lá para fora qualificadas, mais qualificadas agora? Não sei. Acho que no momento em que está, existe uma grande probabilidade de não haver nenhuma espécie de retorno. Porque eu acho que, por natureza, sou um liberal. Portanto, mesmo essa coisa de escolher uns quantos setores, às vezes dá-me algum desconforto, embora não tenha dúvidas nenhuma, estou completamente de acordo que tem que ser a exportação. E só o facto de escolher a exportação já é uma escolha. Pronto. Acho que há duas coisas que nós poderíamos encarar a diáspora, nomeadamente esta diáspora mais qualificada, como podendo ser elementos críticos para ajudar. Se há duas coisas que o país precisa de que as empresas nacionais exportem mais, e apesar do bom trabalho que está a ser feito,
toda a ajuda nessa matéria será útil. Acho que devíamos pensar como é que o grupo de portugueses qualificados em lugares de topo em determinados países pode ser útil a ajudar isso. A segunda coisa, que é absolutamente decisiva para o país, é investimento. Como é que se consegue trazer investimento para cá? E acho que não podemos enterrar a cabeça na areia. Hoje em dia, tal como já foi dito, Portugal não aparece na lista. Na SAP não aparecia na lista como lugar óbvio para fazer um investimento. E, portanto, eu acho que nestes casos temos que atacar o tema dos impostos. Portanto, e não é voltar sempre à mesma tecla de que é aí que está a questão. Se não existe alguma coisa para anunciar e dizer, olha, aqui existem estas condições, que neste momento, se aquilo que vem a acontecer, já foi falado, vier a acontecer, acho que é positivo. Mas hoje em dia, voltar a trazer os elementos portugueses que seriam decisivos junto com o investimento para Portugal, com taxas marginais de 65% ou com taxas para as empresas de 30%, é difícil que isso aconteça. Portanto, acho que tem que se retirar esse bloqueio para que possa vir a acontecer. E aí, acho que pode ser possível. Não acho que os impostos e o dinheiro sejam tudo. Acho que há uma série de outras barreiras também a ultrapassar. Portugal, tal como a maior parte dos países do sul da Europa, tem excesso de institutos, excesso de burocracia, excesso de aprovações. Acho que existe uma obsessão com as pequenas empresas e isso, talvez indo um pouco contra a corrente, eu acho que as pequenas empresas, embora sejam quem emprega mais gente hoje em dia, não são a solução de futuro para o crescimento económico de um país. Aliás, uma grande empresa em Portugal é uma média empresa a nível internacional. Para atrair investimento a sério, para atrair os valores que hoje vão lá para fora e que podem vir a regressar um dia no futuro, acho que precisamos também de empresas de maior dimensão e temos que ajudar a permitir as condições para que isso aconteça. E isso passa por as empresas portuguesas fazerem negócio lá fora, e portanto estamos a falar das EDPs, das Portugal Telecoms, ou potenciar que em Portugal as grandes empresas mundiais, como no caso da SAP, o encarem como o sítio onde querem, portanto, desenvolver, como hoje ouvimos falar, portanto, conseguimos ler sobre as empresas americanas que têm grandes centros de desenvolvimento na Índia. Qual é, na tua perspectiva, qual é que é o que melhor beneficia o país? Eu acho que um país periférico, como nós somos e que temos que o reconhecer, com algumas limitações de capital, acho que será sempre difícil competir naquelas áreas óbvias onde todos os grandes estão. E, portanto, eu sou um pouco mais da ultrapassagem pela direita, de escolher uma área que pode não ser suficientemente grande para que todos estejam a olhar para ela, e acho que é possível fazê-lo em Portugal, mas sempre com uma visão internacional e olhando para aqueles países com quem nós temos maiores relações. Podem ser em África, pode ser na Europa de Leste, porque há outras entidades que estão lá, pode ser na América Latina, não sei. Provavelmente não podem ser aqueles sítios de maior visibilidade. Mas como liberal, eu acho que deixem as empresas decidir, criem apenas, saiam da frente, removam as barreiras, deem um enquadramento fiscal minimamente atrativo e eu acho que naturalmente as coisas podem acontecer. Posso acrescentar aqui alguma coisa? O Paulo referiu a questão do apoio à exportação. O apoio que a diáspora pode dar à exportação. Nós, se calhar, quando pensamos na exportação, pensamos sempre na empresa que está aqui em Portugal e que vai exportar. Portanto, como é que alguém que vive em Boston pode ajudar a empresa que produz ali em Sacavém e que exporta? Eu posso referir 2 ou 3 casos muito concretos. Eu fui contactado por 2 ou 3 empresas nos últimos tempos. Por exemplo, uma é uma empresa que vende online a empresas públicas e que me contactou e disse, olha, nós estamos a querer ir para o mercado alemão, pode-nos ajudar a explicar como é que funciona o mercado alemão de empresas públicas, quem compra, quem não compra, como é que são as leis. Eu facilmente, porque conhecia de clientes meus empresas nesse setor, conhecia consultores
que ganham dinheiro a apresentar pessoas compradoras no setor público, e essa empresa pôde estar em contacto imediato, no intervalo de 2, 3 semanas, tiveram logo ali 15 reuniões e que perceberam o mercado alemão, acabaram por comprar uma empresa alemã, pequenina, para entrar no mercado alemão. Portanto, qual foi a minha ajuda? Foi pô-los em contacto com pessoas que eu conhecia. Outra empresa da área da construção civil queria vender serviços a outras empresas da área da construção civil, também me contactou e disse, conheces empresas da construção civil? Eu fui aos meus contactos, realmente tinha 3 ou 4 que eram meus clientes e com os quais eu conhecia o CIO, telefonei-lhe e disse, olha, tenho aqui um amigo em Portugal, quer perceber melhor e tal, pode organizar uma reunião. Sim, nem conheço nada de Portugal, nem sei nada quais são as empresas que podem vir por aí, mas está bem, eu dispenso-lhe uma horita. Pronto, fiz a minha parte, introduzi, juntei-os, se isso resultou em X euros de exportação ou não, isso já é o papel dele, mas como diáspora posso dispensar umas X horas por semana, onde ponho 2 ou 3 pessoas a falar uns com os outros e depois a coisa pode andar ou não. Sem essa ajuda lá local, se calhar a empresa portuguesa estaria aqui, a embaixada, e a APMEI, não sei o quê, a API, como é que eu chego ao tipo que compra estas coisas? Nunca mais lá chega, não é? Mas, portanto, pegando nessa perspectiva de que há um ponto de contacto lá que ajudou a ser o embaixador junto daquele mercado, isto pode acontecer para qualquer uma das áreas de atividade económica. Pode ser institucionalizado de uma forma... Até antes de ir aí, a quem é que poderia assumir essas responsabilidades, a quem é que poderia fazê-lo, eu queria pegar um pouco no tema do Paulo, portanto, da questão liberal do mercado, que qualquer empresa em qualquer setor pode tentar aproveitar essa rede para, então, se calhar estarmos a falar não de a diáspora, portanto, no singular e que tem que agregar tudo, mas poder ter a concretização em várias diásporas por áreas temáticas. Umas são melhores a tratar de uma determinada área. Temos uma, não sei se podemos classificar como diáspora, mas dos treinadores de futebol e jogadores de futebol, que são especializados daquilo. Eles provavelmente não conhecem ninguém que possa dar um apoio em construção civil ou o que seja. Susana, pegando nesta ideia, tu já viste muitas destas áreas, portanto, para a parte da investigação, já estás bastante ligada à parte governamental, portanto, ligada à saúde pública, mas também já tiveste a implementação de projetos no terreno em diferentes culturas. Como é que tu vês o potencial da diáspora para estes diferentes segmentos em que se possa... Obrigada, João. Se calhar vou pegar num ponto que o Adelino mencionou há pouco, que é, obviamente, não podemos seguir um único modelo, mas acho que é um exercício interessante só perceber o que é que diferentes países à volta do mundo fizeram de forma a capitalizar melhor a sua diáspora. E vou dar um exemplo muito concreto, que é o exemplo do Haiti. Ocorreu um terremoto em janeiro de 2010 no Haiti, com uma dimensão muito grande, matou mais de 200 mil pessoas, e enquanto a ONU e as ajudas bilaterais e multilaterais estavam ainda a discutir os orçamentos envolvidos na recuperação do país, o Haiti rapidamente mobilizou a sua diáspora e as maiores contribuições e as mais imediatas vieram precisamente da diáspora. Portanto, isto é um exemplo muito concreto e muito operacional. Um outro exemplo já diferente, uma área diferente, porque acho que quando falamos de diáspora é uma temática muito mais complexa e não há um tema específico, acho que é um esforço muito concertado que tem que ser realizado. O caso do Israel, que já foi mencionado, que considera a sua diáspora como um ativo político-chave, ao ponto de ter uma influência bastante significativa tanto em Nova Iorque como em Washington, D.C. Os Estados Unidos têm, além de todos os sistemas informais, como tu conheces, João, têm um esquema muito próprio dentro do Department of State, que é a International Diaspora Engagement Alliance, que é um esforço muito concertado de forma a perceber como podem capitalizar melhor e mobilizar melhor a diáspora à volta do mundo. E a Índia, o caso da Índia, em que tem as maiores divisas, a Índia tem cerca de 27 milhões de pessoas à volta do mundo, e é o país com maiores divisas, cerca de 55 milhares de milhões de dólares anualmente, e tem vindo a crescer. Portanto, há aqui também um aspecto económico de entrada, não só saída, como é o caso que estava a mencionar, Estados Unidos e Israel, mas também de entrada.
E depois há um aspecto, um projeto muito curioso que eu queria mencionar por ter estado tanto tempo no Reino Unido, que é o Reino Unido tem um aspecto muito curioso, que é um projeto, além de vários, tem esforços concertados a nível governamental e estratégias muito bem definidas já há muitos anos, há pelo menos 100 anos, mas tem um projeto muito curioso que eu descobri há uns anos atrás, que se chama The Hidden Diaspora Project, em que o que eles vão fazer é um esforço académico, em que o que eles fazem o levantamento, precisamente por causa das relações transatlânticas com os Estados Unidos, o que eles fazem é precisamente um levantamento de quem poderá ter origem britânica desde 1770, isto de forma a identificar pessoas-chave em diferentes setores e em diferentes posições. Portanto, acho que há aqui alguns aspectos, isto são só alguns exemplos, são só 5 exemplos de cenários diferentes e perspectivas diferentes, que eu acho que há aqui lições a aprender, que poderão ser curiosas e interessantes também para o nosso país. Portanto, não só aqueles britânicos que vão para fora, mas vão muito terceira, atrás, quarta exatamente. geração. Para precisamente, por causa de pessoas, identificar certas pessoas em certas posições-chave, que poderão, seja o setor económico, financeiro, seja a área mais diplomática, e eu acho que isto é um exercício curioso. João, se eu puder só comentar agora um pouco. Acho que alguns dos exemplos que a Susana mencionou, a história do Haiti, a história de Israel, têm algo em comum, que é ter um compelling event. Algo que faz com que as pessoas se organizem. Eu queria perguntar, portanto, como é que se alavanca, no caso inglês, uma diáspora de terceira geração? Portanto, já está desligada. Como é que... Eu penso que qual é o compelling event para que todos eles participem? Há uma palavra que é a palavra que provavelmente mais se escreve e que mais se fala em Portugal neste momento, chamada crise. Não é? Que é uma coisa horrorosa que está a acontecer e é muito real. A Segunda Guerra Mundial foi uma tremenda crise. Veja-se o que a Alemanha fez para dar o salto. E em todas, se olharmos para centenas de anos de história, sempre houve compelling events que fizeram mudar algo. Nós temos, não sei se 15, 20% da população dos portugueses vivem fora de Portugal. Haverá uma pequena percentagem que são altamente qualificados e que têm um vínculo emocional fortíssimo com Portugal. Vivendo em França, vocês não imaginam o prazer que as pessoas têm quando veem a minha família a chegar e falar português. Empregados de mesa, podem ser pessoas numa repartição. Vê-se que há um brilho nos olhos quando veem que há um outro português. E, portanto, há carinho para com Portugal. E há um compelling event. Portanto, há vontade de fazer algo. Agora, acho que nos falta a organização. Definir, ok, se temos estes milhares ou milhões de portugueses fora de Portugal e há uma percentagem que pode fazer algo pelos que aqui estão, em conjunto, em colaboração, estou plenamente de acordo com o que o Paulo disse, acho que há a componente de exportar e a componente de importar inovação e capital. Como é que nós podemos juntar os pontinhos para que a coisa funcione? É criando uma agenda comum. E uma agenda comum em torno da solução para o problema que nos afeta a todos, que é a maldita crise. E de não falar da crise como, ai, que desgraçadinhos que nós somos, mas como é que nós vamos virar a página e resolver este problema que tem que ser resolvido. Enfim, não vamos ficar de tanga, estamos a ficar rápido, mas não vamos querer ficar de tanga e andar 20 anos para trás, ou 40 anos para trás, ou 50 anos para trás, que vamos andar para a frente. E, portanto, como é que podemos alavancar esta diáspora? Acho que múltiplos exemplos foram aqui mencionados, é em termos de coaching, é em termos de networking, é em termos de conselho, é em termos de abertura de portas. Há tantas áreas em que podem ser feitas e há coisas a correrem. Eu tive o prazer de participar numa sessão patrocinada pelo Sr. Presidente da República em maio, em que éramos 20 participantes, todos da diáspora portuguesa, e que estivemos a falar do que é que podemos fazer daqui para a frente, e vai haver próximos passos que se vão seguir. Acho que há uma roda que se começa a mover. Acho que precisamos de mais velocidade para que possamos ter mais impacto, mas à vontade. E eu acho que isso é muito importante, acho que isso é muito positivo, e todos aqueles que aqui estão, todos aqueles que estão lá fora sabem que, tal como o Adelino recebeu estas chamadas telefónicas e ajudou algumas empresas, eu fiz o mesmo. Seguramente
outros que aqui estão, fizemos todos o mesmo, mas são gotas no oceano. Podemos fazer muito mais do que gotas, podemos ter uma torneira a correr, porque temos muita gente lá fora que pode ajudar. E não está a acontecer. E, portanto, do presidente ao empregado de mesa em Paris, todos sentem essa missão. Falta tornar explícito, criar um manifesto que documente os mandamentos do que é que se deve fazer, ou a diáspora, a comunidade judaica nos Estados Unidos não segue nenhuma cartilha muito específica, mas eles estão completamente unidos em torno daquilo. Como é que se mobiliza, então, essa vontade que está ali já latente em favor do país ou da comunidade e dos seus cidadãos? Eu penso que todos nós, ou pelo menos muitos de nós, lideramos equipas. Uma equipa, para ser definida como tal, é um conjunto de indivíduos que têm um objetivo comum. Exatamente. Qual é o objetivo comum? Qual é a visão? O que é que nós queremos fazer para Portugal na próxima geração? Porque a nossa geração tem que ter claro, vai estar com o piano às costas e vai andar com o piano às costas para que a próxima geração esteja numa situação melhor. Para onde é que levamos o piano? O que é que devemos fazer? Eu acho que a peça que nos falta neste momento é definir estas... Eu penso que a nossa falta de escala nos obriga a fazer a ultrapassagem pela direita, mas para 4 ou 5 sítios. Definir a escala. E não tem que ser um modelo centralista à la chinesa ou à la russa. É um momento inclusivo em que a sociedade tem que discutir quais são as áreas onde nós vamos ser líderes, onde vamos ter impacto, onde vamos ter uma marca. E a partir desse momento sabemos para onde é que vamos. Podemos pôr as universidades a produzir talento para estas áreas, podemos ter a criação de vantagens fiscais absolutamente desproporcionais para estas áreas, podemos ter a justiça afinada para estas áreas, podemos ter tudo o que faz com que a nossa falta de escala deixe de ser um issue e passe a ser perfeitamente normalizado e podemos criar um modelo de vantagem competitiva relativamente aos demais. E a diáspora é apenas uma peça, eu repito, portugueses somos todos os que estamos cá dentro e os que estão lá fora. Isto não deve ser feito para a diáspora ou à conta da diáspora. Tem que ser em colaboração dos portugueses que estão em Portugal e dos portugueses que estão lá fora, em prol de um objetivo comum, que é ter um país mais forte e um país mais coeso e competitivo para o futuro. Penso que é aquilo que nós necessitamos fazer e acho que vontade há muita, é preciso liderança. Adelino, esta transformação cultural, como é que se consegue? Os portugueses, eu acho que não são pessoas que aceitam lideranças. São um povo um bocado rebelde. Isso vê-se nas empresas, vê-se... Por um lado acho isso, e por outro lado eu acho que a sociedade ocidental é uma sociedade muito individualista. Portanto, para nós temos a equipa de futebol, mas o que conta é aquele que lá ganha muito dinheiro e que marca muitos golos. E depois há uns 9 ou 10 que andam para ali a acompanhar. Portanto, nós somos uma sociedade que damos prémios individuais, não damos prémios por equipa. Isto passa nas empresas, no desporto, na sociedade no geral. Isso prejudica-nos um bocado, porque eu acho que pensamos como indivíduos muito rapidamente e menos como grupos. Em alemão há uma frase que rima e que faz... Em alemão, em português não rima, mas a tradução é: eu antes de ganhar tenho que servir. Okay, isto em alemão rima. Ou seja, isto é uma mentalidade que nos países do Norte da Europa está muito enraizada, que é: eu antes de ter alguma coisa para mim, tenho que dar alguma coisa. Através de um grupo, através de um agregador, através de uma associação, através da minha empresa, através da minha paróquia, o que quer que seja, e depois essa instituição há de me proporcionar algum bem. E nós, como portugueses, somos todos muito rebeldes, muito venha a mim o meu e depois logo se vê, isso nota-se no funcionamento das pessoas, das empresas, do trânsito e tal. Portanto, como é que se agrega esta vontade pioneira e esta vontade que o Zé referiu com toda a razão, com uma vontade institucional que, no fundo, faça de plataforma rotativa, digamos assim, e de dinamização. Eu acho que esse é o ponto fulcral. Como é que se liga a isso? Em tempos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros redefiniu a missão das embaixadas como uma missão mais económica, menos diplomática, não sei o que mais. Mas acho que isso também durou, eu lembro-me, 3 ou 4 anos, eu já nem me lembro muito bem qual foi o governo,
que fez isso, mas depois desapareceu. Entretanto, já li vários artigos onde, não, esta gente é diplomática e tal, não tem nada a ver, que não temos que nos meter na economia. Portanto, esse papel agregador desapareceu das embaixadas, tentou-se, depois o IAPMEI, também já nem sei muito bem se existe, se não, eu visitei a embaixada em Berlim 2 vezes, fiquei um bocado desiludido, porque o senhor estava mais preocupado com qual era o seu próximo assignment do que propriamente por coisas a funcionar. E, portanto, não sei qual vai ser a instituição, ou qual pode ser a instituição agregadora destas possibilidades da diáspora. Mas então também a estabilidade de direção é uma das... As pessoas falam muito da tecnologia, das redes sociais e que as redes sociais podem ajudar, mas acho que as redes sociais são um mecanismo onde indivíduos com determinado interesse pululam à volta de um interesse e depois fazem qualquer coisa a acontecer. Mas eu acho que neste momento, como não existe a missão, como não existem os tais 5 prioridades e tal, eu estou numa rede social de expats, que se chama internations.org, que é muito dinâmica, mas não tem nada a ver com Portugal. Portanto, está lá a comunidade portuguesa, está lá a comunidade espanhola, mexicana, portanto, russa e tal. E, portanto, é uma coisa grande. Só que eu agora tentei criar, estou a tentar justamente agora, por causa deste painel, a criar um grupo dos portugueses à volta de Frankfurt e tentar que nos comecemos a reunir, mas com uma perspectiva económica, não só com uma perspectiva de irmos comer uns pastéis de nata. Mas eu acho que este fator de agregação falta ainda. Paulo, nós tínhamos, portanto, quando estivemos juntos ao pequeno almoço, tinha ficado latente um desafio que seria perguntar a cada um de vocês, e portanto vou começar por ti. Tens a oportunidade de ser o primeiro. Se tivesse a oportunidade portanto, depois daquilo que nós tivemos de debater, todas as necessidades e aquilo que as observações que conseguimos ver que outros fazem e aquilo que nós já fazemos esporadicamente ou espontaneamente, se tivesse a oportunidade de ver concretizado uma iniciativa, para ti, qual é que seria o kick-off? Qual é que seria o primeiro passo a dar no sentido de ter uma diáspora forte ou ter um país que resultasse num país também igualmente forte? Okay. Aliás, nós ao pequeno almoço tínhamos falado de qualquer coisa mais concreta ainda. Se fosses ministro e pudesses tomar uma decisão qualquer, o que é que seria? Para já, se não chegava a ser ministro, tinha que ser para aí um ditador durante um certo período de tempo. Um ditador benévolo à moda de Singapura ou coisa assim. Mas, pronto. Então, mas tu não és liberal? Eu acho que o tema de conseguir trazer investimento de volta para Portugal, dos 2 temas, o tema da exportação e o tema do investimento, eu acho que o tema de conseguir trazer capital e talento humano, vamos dizer, os top managers portugueses que estão lá fora, ou estrangeiros mesmo, tornar atrativo novamente o país, porque, como eu acredito que, no final, as coisas são sempre feitas por pessoas, acho que esse tema de conseguir trazer talento, top managers, para projetos interessantes, para empresas com dimensão internacional e ambição internacional, é crítico. Portanto, se eu tivesse nas minhas mãos o poder, eu já o disse ao pequeno almoço, criava uma zona económica. Acho que mudar legacy é extremamente difícil. Há sempre grupos de interesse, há sempre o tema dos direitos adquiridos, há sempre 1001 razões porque é que não pode ser feito daquela forma. Então, eu acho que faria uma experiência, uma zona determinada, 50 anos, aqui, impostos de 10% para as empresas e para as pessoas que morassem lá, Estado reduzido às funções mínimas que não podem ser asseguradas pelo setor privado, aquilo que nos nossos cursos de economia se chamava os bens públicos, a segurança, a justiça, etc. Acho que o tema da justiça é um tema essencial para voltar a atrair as pessoas, os investimentos, e acho que utilizava isso como um catalisador também para os portugueses que estão lá fora, ou para voltarem e a investirem aqui,
ou para falarem junto das empresas onde estão ou do ambiente onde estão, para que se volte a atrair e ter a possibilidade de fazer investimentos em Portugal com ambição internacional. Não é de certeza para servir exclusivamente este cantinho aqui à beira-mar plantado. Isso é um conjunto robusto de medidas, é quase um... Daqui a pouco que escreves um programa... Charter, até posso dizer onde é que o faria no país, mas enfim, deixamos isso depois. Susana, Eu acho que... se tivesse este poder todo... Acho que juntava todas estas opiniões. Acho que há aqui uma parte que é fazer um esforço muito concertado, uma estratégia clara. E acho que, obviamente, o que o Paulo está a mencionar e o que foi discutido já também, um bocadinho anteriormente, são os pilares iniciais. E depois acho que há uma parte que é igualmente importante, que é o processo de como isto vai ser feito e uma visão mais a longo prazo, que acho que é isto que por vezes falta. Acho que eu tenho visto várias iniciativas lá fora, mais lá fora do que cá em Portugal, por ter estado fora muitos anos, e por vezes há uma motivação e uma drive inicial muito grande, uma série de ideias são discutidas e depois não se percebe muito bem como é que isto depois vai ser implementado. E eu acho que trabalharia então, pegaria se calhar no ponto que o Paulo mencionou e se calhar naquilo que o Adelino e o José também irão mencionar e colocaria isto num esforço concertado e numa estratégia bem clara. Muito bem. José. Eu levava isto no tapete. Eu deste lado tenho o coração e deste lado tenho a carteira. Portanto, o coração é a paixão pelo país. Do outro lado está a carteira. Enfim, não querendo fazer graças sobre temas importantes, eu acho que nos falta investimento direto estrangeiro em Portugal. Eu, sinceramente, colocaria o nosso corpo diplomático uma medida muito simples, com a compensação absolutamente indexada ao investimento direto estrangeiro em Portugal. Conseguiu captar investimento no país onde o senhor ou a senhora é nosso representante, ganha o seu ganha-pão. Não ganha. Esse lado do seu levar a peito falhou, venha ao próximo. Sinceramente, é muito capitalista, mas funciona. Funciona nas empresas e eu penso que também poderia funcionar no Estado e mudaria claramente o estado de espírito de quem está a representar-nos nestes países. Obviamente tinha que haver por trás um objetivo, tinha que haver por trás a criação de condições para que esses nossos representantes tivessem sucesso, mas criava-se uma ação e um calor relativamente a um tema que é tão necessário para o nosso país. E a compensação é claramente um elemento catalisador do movimento, portanto eu iria por aí. E deixa-me só complementar, se calhar pegando na tua ideia, aquilo que for gerado em Portugal, eles também poderia ser o salesman lá fora do potencial que existe. Absolutamente. Penso que há dois caminhos. Enfim, poderia ser o valor das exportações, poderia ser o valor do Foreign Direct Investment, Exatamente. Pode ser um rácio compartido, mas não pode ser quantos beberetes se fazem por ano. Porque isto é o que parece que existe hoje em dia e não faz qualquer sentido. Muito bem. Obrigado. Adelino. Eu, quando tu fizeste a pergunta, eu fiquei um bocado sem resposta, mas depois estive a pensar um bocado no assunto e à volta destes pontos de agregação, do conceito de pontos de agregação e dinamização, eu comecei a pensar que há países que têm instituições ou que financiam instituições como a FLAD, como as câmaras de comércio, como o Goethe Institute, como as escolas, portanto, sei lá, a escola espanhola, a escola alemã, não sei, que existem por todo o mundo. Claro que Portugal não pode ter essa dimensão, mas eu investiria um bocado em acompanhamento com esta medida de que as embaixadas podem ser um dinamizador económico em pontos de agregação. Pode ser, por exemplo, uma escola que ensine em sistema português, porque obriga que as pessoas que querem manter contacto em Portugal portanto, se juntem e vão falando e vão criando laços, e se houver por trás um dinamismo económico, vão-se criando massas críticas. E eu li há tempos uma frase que fui à procura agora para esta sessão, que escrevi aqui, do Sr. Jean Monnet, que dizia: "Nothing is possible without individuals, nothing is lasting without institutions." Portanto, a gente pode ter muito dinamismo e ajudar umas coisas e dar aqui uns telefonemas, não sei o quê, mas isso é uma gota no oceano e é esporádico.
Portanto, tem que haver um encontro entre o plano institucional e o plano individual, portanto, tem que haver vontade individual, mas depois tem que haver alguém que crie a tal framework, pode ser com a compensação adequada, pode ser através de uma embaixada, pode ser do Instituto Camões, que eu nem sei muito bem se existe ainda, porque não tenho ouvido falar, e se calhar existe, eu é que não sei, mas para criar umas plataformas de dinamização e de agregação e de encontro que cria esta tal lasting perspective. Muito bem. Aqui temos um conjunto de exemplos, mas acho que já debatemos bastantes ideias. Eu gostava de agora começar a interagir também com as pessoas que estão desse lado, que eu vejo mal porque tenho as luzes diretamente a decidir sobre mim, mas... É de propósito. É de propósito. Agora muito bem, muito melhor, obrigado. Temos aqui um... Bom dia. Eu estou com alguma dificuldade, nem sei muito bem por onde é que começo, porque estou um bocadinho desiludido com a conversa, sendo um bocadinho provocador. Eu tive a sorte de começar a trabalhar com... Um dos meus primeiros clientes foi o Dr. António Barreto, que é um sociólogo reconhecido, e lembro-me da primeira entrega que eu lhe fiz, que ele me presenteou com um almoço e com uma discussão, e que deu um bocadinho isto, porque eu tinha um orgulho bastante grande, tinha chegado dos Estados Unidos, tinha estado a trabalhar nos Estados Unidos, e achava que nós éramos os melhores e sempre que vamos para qualquer lado nos distinguimos. E ele explicava-me que esses são os que foram. Os portugueses não são os que foram, são os que ficaram cá, são os que estão cá. Isto para dizer que, e para lançar alguma provocação, eu acho que o problema está na matéria-prima de raiz, e foi um bocadinho tocado aí, porque uma diáspora só funciona, e os outros exemplos que eu conheço, e neste momento, nos últimos 2 anos, tenho passado pelo menos 1/3 do tempo fora de Portugal a tentar vender, numa lógica diferente. Não fui para fora, mas estou a tentar expandir o negócio de cá dentro lá para fora, e debato com uma dificuldade grande que é, se eu não sou o melhor do meu bairro, dificilmente eu consigo vender lá fora. E o exemplo que há pouco o Adelino dizia do pai que tem que é líder, que vende o parafuso, de certeza que ele também é líder no local onde ele está. E nós debatemos cá com um problema complexo, que é muito difícil um português comprar um português. Tipicamente, o português compra ao estrangeiro porque é melhor. E eu tenho batido aqui com N situações de quais são os exemplos que eu tenho lá fora, para depois conseguir justificar para vender cá dentro. E felizmente até que tenho conseguido vender lá fora, que depois consigo vender cá dentro, o que é caricato. Isto para voltar ao ponto de partida, que é... eu acho que a base está na matéria-prima e está numa questão profunda cultural, que é nós termos um ADN de criação de valor, que na verdade não existe, somos pouco ambiciosos, e quando pensamos, nunca pensamos na lógica que 2 mais 2 pode ser igual a 5, até ou 8 e não 4, e a questão do patriotismo, porque todos nós falamos sempre de um grande amor e do coração por Portugal, mas é sempre num caráter altamente individual e egoísta. É porque a malta gosta do peixinho, gosta do sol, gosta de estar com os amigos, gosta dos almoços, mas dá muito pouco altruísmo de ajudar o outro português, ou partilhar, ou até dar algum do seu tempo para... E não tenho a menor dúvida, e isso tem acontecido, que é quando eu falo com A ou com B, que está em determinado sítio, ele dá-me os contactos, apresenta-me, até vamos jantar juntos, etc. Mas não está no ADN, ou seja, tem que haver sempre a exceção, tem que haver um motor para que isso aconteça, e não é uma coisa natural. E não sendo uma coisa natural, não sendo uma coisa que nos está enraizada, então não escala. E por isso, independentemente das medidas, independentemente de criarmos um país, independentemente de termos um cluster a apostar, etc., se não tivermos matéria-prima para materializar depois isso nunca vai acontecer. E daí a tal minha desilusão, porque acho que não se fala acho que há aqui uma questão de raiz que tem a ver ou com a educação, ou com... que vai demorar provavelmente umas décadas, que é
pormos do ponto de vista cultural nas gerações mais novas, e não sei se nas mais antigas isso consegue acontecer, mas conseguir passar esse valor. Porque quando a gente olha para os irlandeses, para os polacos, para os israelitas, para os americanos, isso existe. Há o culto da bandeira, há o culto do país em si, em que as pessoas se mobilizam e dão a vida por aquilo. E nós não temos isso. Voluntários, se não pego eu nela, mas... Ok. Não, eu pego em partes, algumas das partes. Portanto, a questão se eu não sou o melhor do meu bairro, ou se não me compram a mim no meu bairro, como é que me vão comprar a mim noutra cidade? Eu estou completamente de acordo. Eu acho que isso reflete o que eu disse há pouco, dos portugueses são extremamente individualistas e extremamente pouco sentimento do grupo. Na Alemanha, por exemplo, eu tenho um carro japonês. Os meus vizinhos criticam-me. Como é que tu compraste um carro japonês? Um carro alemão produz jobs aqui. Até nós aqui criticamos. É verdade. Mas eu senti pressão. Eu senti pressão porque as pessoas vão ao supermercado e olham para o, sei lá, para o leite ou para a fruta, não sei o que mais, e uma preocupação da população em geral é onde é que isto está a criar empregos. Isso é uma coisa que eu acho que praticamente não existe em Portugal e tem muito a ver com o que tu dizes. Agora, como mudar isto é uma batalha de umas quantas gerações. Portanto, não se vai mudar por decreto ou não vamos mudar agora, criar ali uma instituição. Eu também não tenho uma resposta. Eu acho que isto tem a ver com valores culturais que estão em nós e que são difíceis de mudar de um dia para o outro. A questão dos portugueses são os que ficam e não são os que foram, eu discordo, okay? Porque eu sou dos que já fui, já voltei, depois vivi 12 anos em Portugal, depois voltei a ir. Eu acho que existem também podia-se dizer, os portugueses são os que voltaram, porque voltaram para ajudar. Eu, quando voltei a primeira vez a Portugal, eu lembro-me que tinha 28 anos e que tinha um grande sentido de eu quero ajudar, eu quero pagar impostos aqui, eu quero ajudar empresas, eu quero ter um trabalho onde vou aplicar o que aprendi. Hoje em dia eu não tenho esse sentido, esse pensamento. Não sei porquê, outra fase da minha vida e tal. Mas eu acho que os portugueses que estão fora, a tal diáspora, também podem ajudar muito. Até agora não tem sido muito aproveitado, mas dizendo que os portugueses são os que cá ficaram, aqui a combater, os desertores, com esses não contamos, acho que é uma parte da limitação. O coletivo, o que faz a massa dos portugueses, é o exemplo dos que ficaram. Exato. Ou seja, quando a gente dá o exemplo dos descobrimentos, por exemplo, quer dizer, o empreendedorismo, o arrojo, foi dos que foram, não foi da massa que ficou cá. Exato. Foi nesse sentido. Não está aqui a conotações que vocês foram-se embora. Até pelo contrário, vocês são os ativos. Não era nesse sentido, ok? O exemplo da massa era no sentido de que o que nos caracteriza no global como os portugueses, ok? Se me dá licença, Paulo há pouco falou um pouco da característica principal do português ser a sua adaptabilidade, o não ter um vínculo muito marcado. Eu iria um bocadinho mais longe, não somos ameaça para ninguém, não é? É vantagem ou é desvantagem? O francês, que é super protecionista e que só compra carros franceses, ou o alemão, que só quer comprar os carros alemães, ou o americano, que é o mais protecionista que existe no mundo inteiro, apesar de dizer exatamente o contrário, mas não há ninguém mais protecionista do que eles, são ameaças. Nós não somos. Eu acho que convertermos em algo protecionista é transformarmos na próxima Albânia. Nem pensar. Acho que temos é que alavancar o nosso caráter pluricultural, esta capacidade de sermos um camaleão na sala e encontrarmos os nichos onde podemos fazer uso desse policromático que temos, em que não somos uma ameaça e nos adaptamos bem em benefício do nosso país. Eu iria muito mais por aí e acho que sempre que eu levei portugueses comigo lá para fora, foi aquilo que eu vendi. Quando trouxe o investimento da SAP para Portugal, foi dizer, Portugal, falamos português, falamos inglês, falamos espanhol, falamos italiano, e se o cliente pagar muito, até sueco falamos. A gente fala o que for preciso. É uma capacidade que temos que existe e que é muito, muito real. E isso cai bem. Isso cai bem e quem com o português se relaciona
valoriza normalmente muito esse elemento. Não tanto o elemento do, vamos fazer bairrismo e o português compra do português. Eu acho que isso vai da consciência de cada um, mas eu acho que nós temos muito mais a nos beneficiar na abertura do que no fecho. Se calhar interpretei mal aquilo que disse. Peço desculpa, mas longe de mim, quer dizer, eu sou o mais liberal possível. Longe de mim essa ideia. Agora, Estava a dizer que ia ser provocador? Exatamente, mas o objetivo era precisamente esse. Agora é preciso depois perceber o que é que... Claro. Provavelmente eu não me fiz explicar completamente, porque agora é impossível chegar a determinado estágio sem percorrer um caminho. E por isso, quer dizer, se nós não tivermos empresas com dimensão, como há pouco dizia, e sólidas, dificilmente elas conseguem exportar. Quer dizer, a gente pode falar à boca cheia que temos que ir lá para fora, mas o esforço de vender lá fora, com a bandeira portuguesa na mão e com as credenciais que trazemos, não é fácil, comparando com uma série de outros mercados. Não tem nada a ver com, quer dizer, longe de mim. Agora, temos é que ter uma noção de que a massa, os milhares as 300 mil PMEs que existem em Portugal, debatem-se todos os dias com estes problemas e com os problemas do mindset de quem ficou cá. De que não há, o raciocínio nunca é a criação de valor, é sempre o preocupado, mas o que é que tu vais ganhar com isto? Olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu estive numa missão empresarial há um ano atrás, fez agora dia 12 deste mês, um conjunto de empresas que fomos a Silicon Graphic, a Silicon Valley, acompanhar o nosso Presidente da República. Quando chegámos ao aeroporto, alguém do poder político entrou no autocarro e disse: bom, viram como é que se faz, agora é atacar. Primeira piada de uma missão. Não era piada, era a segunda é dizer: epá, está aqui uma massa de pessoas que são empreendedoras, que têm exemplo, que têm capacidade de exportar, vamos criar aqui um grupo de trabalho e reunirmos, falarmos, etc. Passou um ano, não aconteceu nada. Eu mandei um convite esta segunda-feira para esse grupo, para nos encontrarmos, a oferecer um almoço lá na empresa, para falarmos, e das 20 e tal pessoas que fizemos, já 3 me perguntaram: pá, isto é para nos venderes alguma coisa? Ou o que é que tens, qual é que é o objetivo? E é disso que eu estou a falar, ou seja, é muito difícil. E se nós não conseguirmos ganhar tração, então dificilmente se materializam, quer dizer, temos falta de liderança, temos falta de estratégia, mas mesmo se houvesse, depois não temos a matéria-prima para o fazer. E o exemplo que eu dava há pouco era esse, que é, provavelmente nesta sala estão as exceções, são os que vão, não são os que ficam, não é? E por isso exige uma mudança cultural profunda, que as pessoas percebam isso e valorizem isso. Eu gostava acho que tu queres fazer um comentário, mas depois eu gostava de avançar. Complementar aqui uma intervenção ali do Pedro, e de facto posso confirmar esta situação, também estava presente e depois desta visita decidiu-se fazer uma série de iniciativas e um ano depois não se fez mais nada. Eu confirmo. Tu confirmaste ir ao almoço ou ainda não? Não confirmei o almoço porque vou estar na Alemanha, mas em relação à questão da Alemanha, e era isso que eu queria referir aqui, nós estamos presentes com 2 dimensões. Uma dimensão é a longo prazo, cultural, que leva muito tempo a mudar, tem que se mudar na escola. Eu vejo todos os dias isso com o meu sócio, que é alemão, e tipicamente ele intervém numa lógica muito mais comunitária do que eu, faz uma série de serviços comunitários, eu não faço nada aqui em Portugal, e vê-se se isso é uma questão de mentalidade. Aliás, há um historiador que fez um livro muito interessante, que é A Riqueza e a Pobreza das Nações, e que fala muito nessa lógica cultural. Isso nós não vamos alterar para resolver este problema da crise. Mas podemos ser pragmáticos. E muitas vezes somos, mas depois não levamos as coisas até ao fim. Um dos exemplos muito interessantes que eu vi era a iniciativa da rede social Star Tracker. Eu não sei se vocês se lembram dessa rede social. É absolutamente interessante, mas depois não foi levada até ao final. Aqui há tempos, nós estamos num processo de internacionalização, e aqui há tempos eu disse assim: deixa-me cá mandar uns e-mails a estas pessoas para ver se podemos arranjar contactos. Ninguém me respondeu. Passado algum tempo percebi porquê.
Porque as pessoas só quando vão lá à rede em si é que conseguem receber a informação. Portanto, não foi levado o processo até, digamos, a um momento em que as pessoas, quando têm uma mensagem, recebem a mensagem no seu mail habitual. Portanto, é uma situação interessante, está bem definida, só que não foi levada até ao final. Não sei se vocês conhecem essa rede. A outra situação, nós temos que ser pragmáticos, uma razão muito simples. Nós não somos reconhecidos lá fora como desenvolvedores de software, podemos ser os melhores do mundo a desenvolver software. É muito simples. Nós, por exemplo, criamos em 2011 uma empresa na Alemanha, com o mesmo nome na empresa portuguesa, e estamos a fazer os contactos como se fôssemos uma empresa alemã. Muitas vezes até fazemos os contactos de Portugal com números da Alemanha, e fazemos os contactos para os países nórdicos através de alemães, não é? Obviamente temos alguma facilidade, mas fazemos o contacto como sendo uma empresa alemã e vamos vender com o brand alemão. Já o fizemos este ano no início do ano. Tem a ver com o brand nacional, muito importante. Como? Tem a ver com o brand nacional. Absolutamente. Uma empresa portuguesa que chega à Alemanha para vender não é reconhecida para nada. Só se for um hotel, se calhar é, ou um resort de golfe. Agora, se for uma empresa de eletromecânica, se for uma empresa de engenharia, de software, dizem logo, é de software, isso deve ter muitos bugs. Por isso a situação tem que ser a seguinte: temos que ser pragmáticos, temos que alterar duas coisas. Uma coisa é as dimensões a curto prazo, para conseguir resolvermos os nossos problemas e conseguirmos passar de uma nação essencialmente importadora para uma nação exportadora. O segundo aspecto é, obviamente, temos que alterar certas questões culturais, como se foi referido à questão da diplomacia. Nós vimos claramente, eu concordo absolutamente com o Pedro, a diplomacia ali não fez nada, por exemplo. Em relação à diáspora americana, que é uma diáspora rica, pelo menos nós ficamos com a noção que havia ali pessoas com interesse em investir e apoiar Portugal, mas não foi feito nada. Portanto, essa questão é óbvia que são dimensões que levam a alterações culturais. Até nas próprias empresas aqui há uns anos, alguém me falava quando as telecoms passaram a ser, digamos, liberalizadas. Eu passar do departamento de engenharia para o departamento comercial era ser, digamos, desvalorizado. Pois é absolutamente o contrário. Os departamentos comerciais têm, digamos, muito mais valor nas empresas. Portanto, a questão que eu queria deixar aqui é, obviamente, há medidas de curto prazo que podem ser feitas, como por exemplo esse exemplo da Star Tracker. A parte infeliz desta questão é que não foi levada até um momento em que realmente está a acrescentar valor. Outro aspecto é desencadear um conjunto de medidas de curto prazo. Se nós não somos reconhecidos como bons desenvolvedores de software, passamos a ter um brand alemão ou um brand americano. Aliás, os israelitas fazem isso muito bem e conseguiram fazer de uma forma em 2 décadas serem absolutamente exportadores nesta área. Tem sempre uma empresa nos Estados Unidos, de preferência em Silicon Valley, que, digamos, tem o centro de desenvolvimento em Israel. Nós temos que fazer a mesma coisa. Em termos culturais, em termos de dimensões de longo prazo, temos que alterar a lógica, sermos mais comunitários, pensarmos mais numa lógica de país. Mas isso leva gerações, só talvez o meu filho ou o meu neto é que conseguirão chegar a esse estágio. Obrigado. Acho que a Susana tem aqui só uma observação a fazer. Só uma observação muito rápida, porque quando há bocado estava a falar do processo, não é apenas criar estas estratégicas, é como isto continuar e ter uma visão a longo prazo, como isto vai ser feito e qual é o processo, como isto vai ser implementado, que acho que é aqui a maior dificuldade na implementação, da minha perspectiva, daquilo que eu tenho visto. Silicon Valley em concreto, realmente há a parte política, mas há, por exemplo, em Silicon Valley eu já conheci vários portugueses. Há um mês e meio atrás estive lá e conheci um português em concreto na área financeira, na área de VC, Venture Capital, com muita vontade de trabalhar com Portugal, sem perceber, embora com alguns conhecimentos, sem perceber exatamente qual seria o canal para o fazer. Portanto, se calhar estas visitas podem depois ser também incorporadas com pessoas que lá estão, que depois garantem que este dinamismo vai ser capitalizado e continuado, por exemplo. E vi na terça-feira, por exemplo, estava com um amigo a voltar de Londres, que tinha acabado de levar uma série de, precisamente, programadores e engenheiros de software portugueses para Londres, precisamente porque são dos melhores. Portanto, aqui a diáspora também teve um papel neste sentido de fazer esta comunicação e depois, se calhar, isto pode ser integrado. Eu vou extravasar o meu papel de moderador para fazer um curto comentário aqui, que é apenas dizer, portanto, que
isto é um caminho que não podemos esperar que esteja já a funcionar a 100 a hora. Vai-se percorrendo, tem que se ganhar momento. Concordo na perspectiva em que poderemos ter alguma desconfiança, mesmo uns dos outros. E apresentando só o caso concreto de quando eu tiro o meu curso numa das melhores escolas de engenharia do país, eu sabia que estava preparado para o mercado português, mas tive a oportunidade de ir para o Silicon Valley trabalhar. E a minha perspectiva daquele mental model que me tinha sido incutido era: tu és português, tu não estás nos melhores, vais aprender muito. E o meu choque cultural no Silicon Valley foi que quando eu estava com eles, eu conseguia estar ao nível deles, inclusive na formação estava a corrigir o formador. E, portanto, numa das medidas que no brainstorm do pequeno almoço nós discutimos, mas que aqui não foi apresentado, era de ser provavelmente mandatório as pessoas todas no seu curso serem obrigadas a ir lá fora, para também perceberem a que nível é que elas estão. E aí elas próprias perceber que os portugueses são muito competentes e que, aos poucos, vamos estando e vamos conseguindo estar lá fora noutros fóruns e as pessoas vão percebendo as competências. E, portanto, aí é aquilo que só vivendo as pessoas começam a acreditar na capacidade que têm. Eu acho, se me permite, Sim. eu acho que esse lado, vamos dizer, de competência técnica que sai das nossas universidades é indiscutível. Pode não ser reconhecido, mas quando existe essa exposição acontece. No entanto, eu concordo um pouco. Acho que existem outros lados que é o maior choque quando se vai para o estrangeiro, que é essa abertura mental de que o mundo é muito maior e não é só as preocupações de fazer para este bocadinho aqui, e isso é uma alteração mental quando se está com pessoas que já tiveram outra vivência, que muda a ambição. Eu acho que, em geral, talvez a maior diferença que existe entre os que vão e os que ficaram é um pouco esse lado de ambição. Provavelmente qualquer um de nós não foi lá para fora simplesmente porque a multinacional onde estava o obrigou a ir lá para fora. Eu falo por mim, quer dizer, foi muito mais a percepção de que existia a oportunidade e dar um passo para que isso acontecesse. Eu até estou de acordo em relação às limitações de matéria-prima. Mas se nós olharmos um bocadinho também para a nossa experiência dentro das empresas, em geral a mudança é feita por poucas pessoas. Mesmo dentro das empresas, quase sempre aquilo que acontece é encontrar 3 ou 4 pessoas que são realmente excepcionais. Excepcionais podem ser competências diversas, até podem ser competências de relação pessoal e em geral são esses que fazem a mudança. Não vamos esperar. Porque a outra alternativa é esperar que passem as tais gerações e que daqui a 50 anos vamos estar prontos para isso. O mundo já vai ser diferente. Portanto, eu acho que esse tema de conseguir focar apenas em poucas coisas, 2 ou 3, fazer essas bem feitas, provavelmente essa, de se temos essas visitas lá fora para promover, para conseguir os contactos, vamos fazer essa, mas vamos fazer bem feita até ao fim, em termos de processo. Não são precisas muitas pessoas para fazer isso. O que eu acho que muitas vezes acontece é que existem dezenas de iniciativas ao mesmo tempo, todas elas pequeninas, tal como as dezenas de institutos que eu falava, um para apoiar o mar, outras pescas, outros rios, outros o rural, outros o... Não vai dar. E remover uma série de bloqueios. Eu estava a pensar em, sei lá, apenas como exemplo, em atividades que em Portugal, eu acho que Portugal sempre foi, desde o tempo pré-25 de Abril, bastante corporativista e de grupos de interesse. E ainda resistem várias coisas. Mesmo coisas que não são bens transacionáveis. E há um que me vem logo à cabeça, farmácias, que agora está completamente a dizer que vão fechar 20%, 30%, 40%. Nós temos restrições ainda à propriedade das farmácias. Teoricamente, só pode haver 4 ou 5 farmácias que são com um mesmo proprietário. Isso impossibilita criar uma cadeia de farmácias. Isso impossibilita que uma cadeia de farmácias se decida a ir para a África ou para outro sítio qualquer. E se nós formos contar, existem dezenas de exemplos deste género no país. Vamos mudar as mentalidades todas? Não. Mas se calhar se tivermos
4, 5, 10 pessoas a quem consigamos dar, remover as barreiras da frente para que elas possam avançar, alguma mudança vai acontecer. Obrigado. Tinha ali uma pergunta ali atrás, já há algum tempo. Boa tarde novamente, meu nome é Paula Silva. Eu estava a ouvir ali o Pedro Seabra com algum interesse, mas vou discordar um bocadinho do que ele disse. Eu acho que há talento em Portugal, como há lá fora. O Paulo Simões, que está ao lado dele, se calhar até pode confirmar, que há muito talento em Portugal. E eu acho que se as coisas não se fazem melhor em Portugal, é porque há aí sim uma questão cultural de falta de transparência. Falta de transparência tanto nos negócios como na governação, nas instituições. E isso é que cria o tal sentimento peço desculpa, estou com um bocadinho de tosse, de desconfiança entre os portugueses. O português é desconfiado porque nós somos pouco transparentes na maneira de fazer as coisas. E, portanto, achamos que há sempre algo escondido, há sempre um gato escondido entre cada interação. E, basicamente, era este o meu apor. Eu acho que se podem mudar as coisas, a maneira de fazer as coisas. Nós vemos que as empresas multinacionais a operar em Portugal operam muito bem, estão ao nível das suas congêneres europeias, e não estamos só a falar da Auto Europa, estamos a falar de N consultoras, de empresas na área da IT, etc. Estão ao nível europeu, portanto, há talento cá, haja transparência na maneira de fazer negócios. E basicamente era isto que eu queria acrescentar. Obrigado. Se quer primeiro... Eu queria dizer que não só discordo parcialmente, como discordo totalmente do Pedro. Acho que Roma e Pavia não se fizeram num dia e aquilo que ele gostava de ver resolvido não se vai resolver em muitos dias, de uma forma mecanicista, vai-se resolvendo. Uma ideia muito simples, procurar garantir que as pessoas, quando estudam, passem um tempo fora de Portugal. Um impacto extraordinário, de certeza. Eu fiz Erasmus e acho que sou o que sou, também por causa do Erasmus que fiz na Holanda, onde 5 portugueses naquela edição estavam entre os melhores. E nós sabemos isso, quando vamos lá fora sentimos entre os melhores. Quando voltamos com essa autoconfiança suplementar, isso faz toda a diferença no dia a seguir. E não o discurso sempre a puxar para baixo. O Mário Crespo tinha na SIC, felizmente não durou muito tempo, o programa, uma coisa que chamava Plano Inclinado. Nuno Crato, João Duque, Dina Carreira, sempre para baixo. Eu escrevi ao Mário Crespo para dizer que o plano inclinado pode ser para cima. Não tem que ser sempre para baixo. E, felizmente, o Nuno Crato tenta mudar qualquer coisa e agora percebe a diferença entre mandar umas bocas no programa da SIC ou ser Ministro da Educação e enfrentar os corporativismos que o Paulo fala. Mas é preciso perceber se o Paulo algum dia, ou algum de vós, vai estar realmente disponível para ser consequente na implementação de projetos destes que são muito complexos. E, nesse sentido, eu acho que vale a pena pensar em pequenas coisas. Porque eu, quando vi, no outro dia, o vencimento da Angela Merkel, de 25 mil euros, e no do Passos Coelho, de 6 mil euros, eu pergunto-me quem está disponível para fazer projetos com estratégias concertadas. Por ano. É muito difícil. Não, por mês. Com certeza por mês. Mais o A8. Nesse sentido, o manifesto que o João há bocadinho falava. Por que não? Ali o Zé, que está num grupo agora, que é de facto um grupo de estrelas globais, que todos têm como denominador comum serem portugueses. E todos podem falar com o Presidente da República. Escrever um documento. Eu penso, por exemplo, na ICEP. Há aqui uma confusão entre a diplomacia e o comércio externo. Acho que fica evidente que as pessoas acham que a ICEP não faz falta e que a diplomacia tem que ser transformada. E acho que já se tentou, foi o Carlos Tavares que tentou, no Ministro Durão Barroso, mudar isso. E, de facto, foi vencido pelos corporativismos. Não é? Mas a ICEP agora tem um presidente que tem uma experiência de gestão em empresas que têm negócios de exportação. Escrever-lhe. Pedir mudanças, mas com coisas muito concretas, porque eu acho que com alguns exemplos concretos nós temos conseguido fazer coisas. E acho que vale a pena continuar com esses exemplos concretos. Obrigado, Nuno. Aqui uma outra meio e depois... Se tentar ainda encaixar o...
Eu acho que estão de parabéns, porque isto está a ficar um debate muito emocional. Também discordo do Pedro aqui. Mas eu acho que surgiu aqui um assunto que é muito interessante. Se nós olharmos para as empresas globais multinacionais que estão a operar em Portugal, nós só constatamos que estamos a par das outras empresas congêneres na Europa, pelo menos, que podemos ver. Muitas vezes somos melhores. E, por acaso, alguns anos atrás, fizemos uns testes com uma série dessas empresas e, na verdade, ao nível dos KPIs, em Portugal, estávamos melhor do que os nossos vizinhos. Isto diz-nos uma coisa, que a questão da matéria-prima tem que ser visto com um bocado mais de diferenciação, porque a matéria-prima das pessoas que trabalham nas nossas empresas, eu acho que isto está excelente, e isto já foi dito aqui várias vezes. Onde temos um problema, peço desculpa se digo isso tão frontalmente, é na liderança. Eu acho que a liderança e cultura é um dos problemas fundamentais da economia portuguesa. Dois, isto não se resolve com parcerias com MITs, etc., neste mundo que custam muito dinheiro. Muitas destas coisas resolvem-se trabalhando internamente. E o terceiro ponto que quis deixar aqui é, eu acho que isto surgiu várias vezes no vosso debate. O problema, um dos problemas muito graves de Portugal é que Portugal não tem imagem. Portugal não tem imagem lá fora. E quem quiser posso contar algumas histórias, mas não vou falar assim tanto tempo. Mas se Portugal tivesse imagem, isto ajuda para atrair investimento, ajuda a exportar e ajuda também na autoconfiança dos portugueses. Na identidade, porque sem identidade clara não vamos lá de nenhum. Obrigado. Obrigado. Gostaria de fazer só um comentário ali ao Ministro Paulo e à iniciativa... Ditador benévolo. E à iniciativa de termos uma zona atrativa, com impostos mais baixos e para atrair quer a diáspora e não só, com consequente ganhos em impostos e em emprego qualificado e tudo que mais advém. E agora a parte mais de sarcasmo, essa zona já existe. Esta zona já existe na Madeira, e por acaso sou da Madeira, que é uma zona franca, e por acaso o governo português até está a destruir. Fala lá o ditador. E ditador também tem. Mas não sei se reparou no filme total. Portanto, não havia mais subsídios para a Madeira, não havia nada daquilo que são os mecanismos atuais de pensões, reformas, etc. Era tudo privado. Okay? Portanto, mas é um exemplo e falamos tanto em união, na tal desunião. Não havia fundos da comunidade. Na tal desunião de não haver o tal desígnio nacional, de haver a tal defesa dessas regiões que também são importantes, como outros países o fazem. Acho que era importante só esta nota. Acho que temos tempo para mais uma intervenção. Posso? Tem sido interessante este debate da plateia. Eu gostava só de dizer, gostava de falar de 3 pontos como na sessão anterior. Primeiro é que uma coisa que me fez muitíssimo bem foi quando novo fui para fora. E porquê? Porque ganhei uma autoestima por ser português que não teria se estivesse cá dentro, certo? A segunda é que, como dizia aqui o meu amigo há pouco, o que nos falta aqui basicamente é lideranças. Lideranças de visão de largo prazo. Mais nada. Não tenho dúvidas nenhumas. Haja liderança nas nossas equipas, nas nossas empresas, onde há liderança, há vitórias, não há liderança, não há vitórias. E há um problema que nós temos todos, estamos aqui no século XXI, e eu ouvi aqui da parte do painel, penso que era do Pedro, não é? Uma coisa que me faz sempre comichão como português, que andou por fora também. Nós estamos com software século XX, no século XXI. Quando estive lá fora, fui para a Ásia quando era muito novo, e quando vi o telejornal, disse, olha, estes cifras estão errados, o mapa está errado. Porquê? Porque parecia o mapa da Ásia, o mapa mundo com a Ásia no meio. E eu estava habituado aqui em Portugal a ver Portugal, Ibéria, no meio e mais um bocadinho do resto. Nós estamos desfocados, meus caros amigos, é que o PIB mundial está na Ásia, está na América do Sul, está na América do Norte e está um bocadinho na Europa. Portanto, periféricos nós.
Periféricos, eu digo, em termos, são os alemães, que têm uma barreira russa de um lado e o resto do lado não tem mais nada. O nosso mindset tem que ser mudado. Nós somos homens do mundo. Nós temos esta capacidade que vocês falam aí, que somos flexíveis. É a grande qualidade do século XXI. E eu quero ser flexível no século XXI. Portanto, eu adapto-me como mais ninguém se adapta. E eu, tendo lá fora, percebi que sou melhor que a maior parte dos outros. Meus amigos, a Europa é uma parte, 15% ou 20% do PIB mundial daqui a 20 anos. Vamos olhar para fora, que a gente está bem também. E na Europa também. É isso que nos falta. Acho que nós estamos, gente do século XX, a falar século XX como se fosse século XXI. Estamos errados, mudemos. Muito obrigado. Mas se não formos os melhores a vender no nosso bairro, também não vamos conseguir vender na Ásia. Eu sou o melhor a vender no meu bairro, naquilo que eu sei. Eu vendo muito bem, claro que tenho concorrentes, mas, meu amigo, cá estou eu e a minha equipa para vender. E a mostrar que somos bons, não somos os melhores, mas estamos na seção da frente. E Portugal, quando a gente fala que Portugal é pequeno, eu pergunto, na Europa somos 50 países redondos, ok? Portugal em 50 países, em população, tem que número? Em área, tem que número? Em PIB, tem que número? Bola, estamos para aí nos 25% da frente. Pequeno é o nosso mindset que não mudou. Ok? Esgotou-se o nosso tempo, mas com esta observação, e espero que com todas as ideias que aqui fomos partilhando convosco, sintam também, portanto, que o tema não fica compartimentado a esta hora e meia que tivemos aqui em conjunto e que esta atividade de tentar promover o país usando a diáspora ou todos os mecanismos que possamos dar mão à espera de uma liderança, ou sermos nós os líderes, ou nós nos nossos pequenos ações que possamos tomar, continuamos e espero que tenha sido útil para vocês este tempo aqui connosco. Muito obrigado. É tempo de fazer uma pausa mais alargada. A APDC convida os senhores congressistas para o almoço no Pavilhão 5. Então até já.